Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Histórias Clínicas. Hoje vou partilhar consigo os meus casos clínicos. Em destaque estão a hipertensão e a prevenção cardiovascular. Convidei alguns colegas meus para falarmos sobre o assunto e vamos ao terreno ouvir a opinião de alguns especialistas. Comigo tenho o Dr. Carvalho Rodrigues, Presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Olá, Dr. Carvalho Rodrigues. Olá, boa noite, Nelson. É um prazer tê-lo cá hoje. Prazer é meu e muito obrigado pelo convite. De nada. Já agora, e antes de começarmos, o que é a hipertensão arterial? Nelson, hipertensão arterial era muito fácil de definir, dizendo que é ter a tensão alta, ou seja, dizer que os valores da tensão arterial estão acima dos 140/90 ou, de uma forma mais informal, dizer acima dos 14/9 para toda a gente. Mas esta não é a forma como eu gosto de abordar a hipertensão arterial e a sua definição. Antes de mais, a hipertensão arterial é o maior risco que contribui para o risco cardiovascular global. É de longe o maior fator que contribui para o risco cardiovascular global. E eu diria de uma maneira para as pessoas perceberem, ter a tensão alta, ou seja, ser hipertenso ou ter hipertensão arterial, é arriscar-se a morrer 1 em cada 3 portugueses, que é a nossa atual realidade. Portanto, hipertensão, se não for tratada, se não for controlada, é a mesma coisa que dizer 1 em cada 3 de nós vai morrer deste risco e deste fator de risco cardiovascular global. Muito bem, obrigado. O que é que causa habitualmente a hipertensão arterial? Sabemos que há várias causas, mas em particular, qual é a sua opinião? Deixemos aquelas que eventualmente possam ser conhecidas ou serem secundárias, porque são muito poucas. Habitualmente, digamos que nós não temos uma causa conhecida. Por isso se diz que a hipertensão arterial é essencial. Não tem causa conhecida, embora este essencial venha do outro lado. Mas, portanto, não há uma causa conhecida para a hipertensão. Claro que nós temos fatores que desencadeiam, seja o estilo de vida, seja de alguma maneira também o contributo ambiental, pode aumentar este fator de risco que é a hipertensão arterial dentro do risco cardiovascular global. E é preciso preveni-lo, mas digamos que nós não temos uma causa conhecida que digamos, vamos tratar esta causa e deixamos de ter hipertensão. Não, temos que claramente tratar a hipertensão arterial, cuidar dela. Muito bem. Em relação a como é que é o panorama em Portugal da hipertensão arterial? O panorama em Portugal é simples. Nós somos cerca de 3 milhões de hipertensos. Temos uma prevalência que ronda os 40% em relação à população em geral. Portanto, 40% de prevalência de hipertensão arterial numa população que ronda em hipertensos 3 milhões de portugueses. E daí, agora é fazer contas e percebermos quantos somos, quantos ainda podemos vir a ser e quantos podemos vir a morrer desta realidade. Portanto, esta é a nossa realidade, é estar a morrer 1 em cada 3 numa população de hipertensos de 3 milhões em Portugal. Muito bem, obrigado. Em relação ao panorama da Europa e do resto do mundo, como é que nos situamos? Nós temos dentro da Europa uma situação muito particular. Enquanto a generalidade dos países europeus morre dentro das doenças cardiovasculares, por doença isquémica, por aquilo que as pessoas chamam de infarto agudo do miocárdio, ao contrário de toda a Europa, nós em Portugal morremos de acidente vascular cerebral, portanto de doença cardiocerebrovascular. É uma realidade completamente diferente e ao arrepio de toda a Europa. Ao pé de nós apenas a Hungria e a Grécia, mas nós temos aqui uns vizinhos que morrem de doença isquémica, portanto de infarto agudo do miocárdio. Não sabemos explicar esta diferença, até porque culturalmente não é assim tão grande, nem nos hábitos, mas a verdade é que nós morremos de doença cardiocerebrovascular, ou seja, acidente vascular cerebral. Esse fenómeno nunca foi muito bem explicado em relação à distinta diferença de Portugal com os outros países europeus, não é? Nós não conseguimos explicá-lo porquê. Poderemos dizer que a prevalência, poderemos dizer que os hábitos que temos, poderemos dizer muita coisa, mas a verdade é que todos os outros também têm às vezes hábitos e têm prevalências grandes, mas não chegam a este tipo de coisas. Portanto, há aqui uma particularidade sobre a nossa população que nos leva a que as ações que temos que desenvolver não possam ser copiadas de outros países onde as causas de morte são completamente distintas da nossa. Há alguma diferença entre género, entre homem e mulher? Vemos alguma distinção? Claro que há. Repare que, mais ou menos até à década de 70,
para o acidente vascular cerebral e para a morte por hipertensão e por risco cardiovascular global, a prevalência maior é claramente para o homem. A partir da década de 70, inverte-se este papel e é a mulher que morre mais. A explicação que normalmente nós temos para isto é simples. A mulher cuida-se melhor ao longo da vida. Saúde materno-infantil, os seus próprios cuidados, de alguma maneira uma maior atenção consigo próprio junto dos seus médicos e do médico de família. E, portanto, quando se chega à década de 70, o homem já não é um doente, é um sobrevivente. E, portanto, aí, como sobrevivente, não tem tantas doenças crónicas ou não tem um risco tão acrescido de doença crónica, e a mulher, porque, entretanto, sobreviveu a todas, quando lá chega, começa então a ter este maior risco de doença cardiovascular. Há aqui uma grande questão em relação à hipertensão, que normalmente é uma doença assintomática, não é? Normalmente ninguém sabe que tem tensão alta, a não ser que a meça. Portanto, para nós sabermos qual é a nossa tensão arterial e sabemos se somos hipertensos ou não, só há uma forma: medir a tensão arterial. De outra forma não sabemos, porque ela não dá sintomas. Portanto, só temos uma forma: medir a tensão arterial. E qual é, exatamente em relação a esse ponto, qual é a sua recomendação para as medições da tensão arterial na população em geral? Recomendações como medir? Sim. Não. Quantas vezes é que terão que medir? Se é que têm que medir? Qual é a sua estratégia para uma pessoa que não tem hipertensão para ir vigiando os seus níveis de pressão arterial? arterial? Para uma pessoa que não tem hipertensão arterial. Sim. Naturalmente, se for um jovem, eu julgo que vale a pena medir de ano a ano, para ter uma noção se mantém o seu perfil ou se ele está a ser alterado. À medida que a idade avança, e porque nós sabemos que com a idade a nossa tensão arterial vai por si só subir, naturalmente que este hiato de tempo tem que começar a ser encurtado, de forma a nós percebermos se o perfil de normotensão, sem ser hipertenso, continua, ou se este risco começou a estar presente, e então aqui teremos que olhar para um hipertenso. Muito bem. Já falamos um bocadinho, abordamos um bocadinho os riscos da hipertensão, que estão muito relacionados com o acidente cerebrovascular, não é? É verdade. Mas também, obviamente, na cardiopatia isquémica e no infarto agudo do miocárdio. Ainda tentando voltar a esse assunto do acidente vascular cerebral, acha que é só uma questão, esta diferença, e tentando dissecar um pouco mais esse assunto, acha que nós tratamos pior, no panorama global em Portugal, acha que tratamos pior o AVC do que os outros países, e eventualmente poderá eventualmente ser uma causa para a nossa mortalidade tão alta ou mais alta do que o resto dos países europeus? Ou acha que é mesmo uma questão da população e da maior prevalência de hipertensão? Vamos aqui distinguir algumas das coisas que disse Nelson. Nós não tratamos mal o acidente vascular ou a hipertensão arterial. Não, nós hoje temos muito boas ferramentas para tratar a hipertensão arterial. E os nossos médicos, nomeadamente os médicos de medicina geral e familiar, por norma, tratam bem e abordam bem este problema. Em termos de consciência, aí é que o problema está um pouco menos bem enquadrado, já que nós quase que consideramos como normal ter a tensão alta e ter alguém na família que sofreu um acidente vascular cerebral. Ele é tão rotineiro, ele existe tanto, que nós nos conformamos em ser hipertensos, em dizer que já há muitos anos que somos, que os meus pais também foram, que sempre foi assim, e até morreram por causa de um acidente vascular cerebral. Portanto, aceitamos com naturalidade, como que isto fosse uma fatalidade, esta ideia, quando não é verdade, quando nós sabemos que temos a tensão alta, independentemente de tudo aquilo que nós possamos e devamos fazer em termos do nosso estilo de vida, a partir do momento que nós conhecemos e sabemos que somos hipertensos, temos que fazer medicação e temos que cumprir essa medicação. Eu costumo dizer que essa medicação é até ao dia em que se morre. Porque como nós não sabemos o dia em que morremos, nesse dia temos que tomar a medicação. Muito bem. Como Presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, tem vindo
à sociedade e tem vindo a público várias iniciativas. Eu recomendava que víssemos agora uma iniciativa da sociedade portuguesa que iremos ver então de seguida na próxima reportagem. Muito bem. É verdade, já estamos na Associação dos Industriais de Panificação, Pastelaria e Similares do Norte, que criaram há cerca de 10 anos um projeto intitulado Pão Vida, que junta o benefício do consumo do pão a um estilo de vida mais saudável. Este pão é uma mais-valia pelo seu baixo teor de sódio, conhecido sal, para todos aqueles que sofrem de hipertensão ou são predispostos à hipertensão arterial. Depois de saber deste benefício do pão, eu cá já estaria com as mãos na massa, mas não antes sem falar com António Fontes, presidente desta mesma associação, a quem começo por perguntar, este projeto já tem vários anos e agora qual é a posição atual deste mesmo projeto? É um projeto que ainda está vivo e nós queremos que ele continue, portanto é um projeto que foi criado numa altura em que realmente era necessário uma colaboração mais direta com a saúde pública. Nós desenvolvemos juntamente com a Sociedade Portuguesa de Hipertensão um receituário, um pão rico em fibras, um pão de baixo teor de sal, como disse, e um pão em que o panificador, ou o padeiro em particular, não tem, particularmente não tem necessidade de lhes fazer algumas correções. É um pão que é uma massa que é produzida a partir de uma farinha de moagem, completamente pronta, e que chega ao mercado, quer seja a norte, quer seja a sul, com as mesmas particularidades e com as mesmas características, naturalmente. Como é que este pão chega ao público-alvo? É um pão que está disponível, portanto, toda a indústria de panificação e todo o setor da panificação tem, na indústria da moagem, esta farinha disponível, este conceito de pão vida, esta marca, que é mesmo uma marca, e toda a gente o pode produzir, portanto, ele está disponível em todo o mercado, em todo o país, de norte a sul. Isto também tem aqui a parceria com o apoio da Associação Portuguesa da Hipertensão e também com várias escolas do concelho. Sim, naturalmente. É verdade que nós estabelecemos um protocolo com a Câmara da Maia no que diz respeito à saúde escolar e este é o Pão Vida que foi diferenciado pela Câmara para percorrer e para a alimentação escolar dentro deste concelho. Por outro lado, temos exatamente o apoio da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, que nos apoiou a tudo o que foi análises laboratoriais, não é? E que nos fez esse trabalho, juntamente com o Instituto Ricardo Jorge, e que permitiu nós chegarmos a este padrão de qualidade, eu diria, de um produto de qualidade acima da média. Qual é a importância, vocês como esta associação, a importância de levar ao consumidor, existiu essa importância de levar ao consumidor uma melhor alimentação com este pão? Sim, cada vez mais nós temos uma particularidade muito grande de estarmos próximos da saúde. Estamos próximos do consumidor, queremos estar próximos da saúde, queremos dar um produto distinto daquele que habitualmente se vê nas cadeias dos supermercados e nas prateleiras. É verdade que é um interlocutor privilegiado do consumidor, é o padeiro, é a sua loja de proximidade e aí, eventualmente, interessa-nos que ele tenha a disponibilidade de todo e o maior tipo e o leque de produtos mais alargado que assim seja possível, tendo sempre como um padrão que a saúde pública está em primeiro lugar. Muita gente deve estar a perguntar que tipo de componentes tem este pão. Pronto, é um pão muito rico em farinhas integrais, portanto depois tem um baixo teor de sal, como disse, e é um pão muito rico em fibras e de baixo teor de sal, portanto é um pão de transversalidade enorme para o consumidor, portanto, independentemente de que seja a sua patologia, se é que ela existe, é um pão que pode ser comido diariamente, em doses, eu diria, na casa das 100, 150 gramas. Acha que o povo português, e tem sido também já muito reconhecido, cada vez mais tem a preocupação com a alimentação e pode ver aqui também um refúgio no consumo deste pão, pessoas que gostam de consumir, verem aqui um refúgio para uma melhor alimentação? Sim, é um produto de distinção, diria. É um produto que será de alguma forma uniforme e que não deixa nas mãos do operador a manipulação, portanto essa parte está isenta de alguma alteração e que não há dúvida que tem características organoléticas muito interessantes e muito atrativas para os nossos hábitos alimentares, naturalmente.
Consegue meter mais ou menos por 100 gramas do pão, quanto é que nós podemos contar aí com sal? Aqui está abaixo da lei naturalmente, aqui está abaixo da lei seguramente. Como sabe, a lei está a ser revista, nós estamos numa comissão de trabalho desse tipo. Nós pretendemos ter como objetivo um grama de sal por cada 100 miligramas de pão, por cada 100 gramas de pão naturalmente. E em 2021 temos esse como objetivo juntamente com o Serviço Nacional de Saúde. E este já, objetivamente, já está abaixo desse valor. Só que, claro, ele não pertence a nenhuma indústria, não pertence a nenhuma padaria, portanto é um produto que está no mercado, completamente disponível e transversal a todos os consumidores. Quem é que tem procurado, onde é que podemos encontrar este tipo de produto? Nas padarias, naturalmente, da região norte, umas com maior predominância, outras com menor, porque, pronto, é um produto de algum nicho, propriamente dito, porque, pronto, também realmente estamos a começar a educar os nossos consumidores para a saúde pública e estamos muito preocupados com isso. Naturalmente, que cada vez mais isso começa a ser muito mais presente nas padarias. Qual é o próximo passo neste projeto? Um projeto já com longos anos. O que é que ainda falta fazer? Ele precisa de marketing, precisa de divulgação e nós contamos exatamente com os nossos parceiros nesse sentido. É exatamente colocá-lo em todo o mercado de uma forma transversal e que realmente fazer dele um produto completamente distinto em termos de hábitos alimentares. Temos agora connosco o Dr. Carlos Aguiar, médico cardiologista. Olá, Carlos. Olá, Bem-vindo ao Nelson. programa. Obrigado. Muito obrigado. Antes de falarmos da prevenção cardiovascular, gostava só de voltar aqui um bocadinho a esta campanha que está a ser já efetuada há vários anos. Dr. Carvalho Rodrigues, podia só dar uma chega sobre esta campanha? Sim, este Pão Isto é Vida. uma campanha que a Associação AIPAN lançou com o nosso apoio, e o nosso apoio traduziu-se, como o António Fontes disse, traduziu-se na análise deste tipo de pão. E criou-se este pão para ele ser fabricado da mesma forma e da mesma maneira em todas as padarias, em todos os padeiros, em todos os industriais de panificação. Quando conseguimos isto é, quando conseguimos transversalmente criar este pão, chamou-se-lhe Pão Vida. Nós temos-lo disponível em todos os anos, no dia 17 de maio, no Dia Mundial da Hipertensão. Okay. Para além disso, como ouvimos, também os panificadores, nas padarias tradicionais, que não nas grandes superfícies, têm este pão disponível com mais ou menos abertura, mas ele está disponível. A sua adesão vem um pouco das pessoas considerarem que é um pão de baixo teor de sal. Às vezes o paladar não está tão adaptado a isto, está claramente abaixo da lei, mas é para lá que nós temos que caminhar. Claro. Muito bem, obrigado. Carlos, qual é a sua visão em relação à hipertensão e como as coisas têm andado nos últimos anos? Bom, a hipertensão é responsável pela maioria da doença cardiovascular. Um fator de risco, nós podemos falar de vários fatores de risco, o colesterol, a diabetes, a falta de exercício físico, muitos outros, mas um fator de risco tem uma importância conforme a quantidade de vezes em que a gente o apanha na população. Naturalmente, quanto mais frequente ele for, mais importante ele se torna, e também pela força que ele tem com o risco de vir a criar a doença. E quando pesamos estas duas coisas, a hipertensão é grosso modo responsável por metade das doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares, por sua vez, têm muito que ver com a acumulação de gordura na parede das artérias. E costumamos dizer das artérias, embora muita gente fale em veias, mas é mesmo nas artérias, porque nas veias não se acumula colesterol. Porquê? Porque nas veias não há a pressão que a gente encontra nas artérias. Portanto, a hipertensão arterial é fundamental para haver doença cardiovascular. Quase que é difícil haver doença cardiovascular sem hipertensão. E são para aí, mas uma metade das doenças cardiovasculares devem-se exclusivamente ao mau controle da pressão arterial. Fugindo um bocadinho do tema da hipertensão e voltando um bocadinho
à globalidade dos fatores de risco cardiovasculares, obviamente responsáveis pela totalidade ou quase totalidade das doenças cardiovasculares associadas à aterosclerose. Aqui a hipertensão tem um peso enorme, mas como falaste, não é só a hipertensão, temos outros fatores. Podias desenvolver isso um bocadinho? São mais outros dois, juntamente com a hipertensão, já são muito importantes. Um é o excesso de colesterol, explica à volta de 1/3 das doenças cardiovasculares. Outro é o tabaco, que explica à volta de uns 15-16%. Só estes três já explicam 65%. Mas, na verdade, nós temos 9-10 fatores de risco que explicam as doenças cardiovasculares e, no seu conjunto, estes 9-10 fatores de risco, que são todos tratáveis ou mesmo evitáveis, são fatores responsáveis por 90% dos infartos e 90% dos acidentes vasculares cerebrais. Portanto, uma das coisas que temos vindo a ver muito ao longo dos últimos anos, em Portugal e em vários outros países parecidos connosco, é uma redução progressiva do número de pessoas, da proporção de pessoas que está a morrer de problemas cardiovasculares, muito embora eles continuem a ser a razão número 1 em Portugal para se morrer, e essa redução muito progressiva de ano para ano tem a ver com a melhor prevenção das doenças cardiovasculares, porque estamos a falar de doenças, felizmente, que são altamente evitáveis. 90% dos infartos e 90% dos AVCs são evitáveis. É só uma questão de aplicarmos a evidência que existe para os poder evitar, porque são fatores que nós conseguimos controlar ou tratar ou reduzir ou evitar. Okay. Mas a mortalidade pelas doenças cardiovasculares está a descer, não porque elas apareçam menos, mas mais porque o tratamento é eficaz. Não achas que é? Sem dúvida. Assim? Elas não aparecem menos, elas continuam a aparecer e como um dos principais determinantes para a ocorrência da doença cardiovascular é a idade. E nós estamos a envelhecer como população, nós estamos a ver mais problemas cardiovasculares. Estão a mudar o tipo. Felizmente, nós estamos a ver menos problemas relacionados com estes fatores de risco cardiovasculares mais comuns, mas estamos a ver as consequências de quem poderia ter morrido de uma destas doenças, como o infarto ou o acidente vascular cerebral, mas que sobreviveu graças aos enormes avanços que na medicina se fizeram e que permitiram salvar imensas vidas de quem se apresenta a um hospital com um infarto ou com um acidente vascular cerebral, ao contrário daqui há uns anos atrás, muitas pessoas faleciam, e com a idade sobreviveram, mas passaram a ter outros problemas cardiovasculares. Mas até desses, a prevenção passa por prevenir desde o início estes problemas mais comuns de que estamos a falar, que são os fatores de risco para as doenças cardiovasculares ateroscleróticas. O tratamento tem sido cada vez mais eficaz, como disseste. Dr. Carvalho Rodrigues, em relação ao tratamento da hipertensão, especificamente, acha que o que nós temos disponível hoje é suficiente para tratarmos adequadamente a hipertensão que existe? Deixe-me só voltar um bocadinho aqui ao que o Carlos muito bem disse. Nós, numa década, reduzimos a incidência de acidente vascular cerebral em Portugal em cerca de 40%. Porquê? Porque tivemos melhores cuidados de saúde, porque estivemos mais atentos a estas doenças e exatamente porque temos melhores tratamentos para esta doença. Podemos fazer mais? Podemos. Hoje nós temos ao nosso dispor ferramentas, leiam-se medicamentos, que permitem em poucos comprimidos, ou até num só comprimido, tratar um ou mais fatores de risco cardiovascular. Por exemplo, hipertensão e outro tão ou mais prevalente que a hipertensão, mais prevalente, que é a dislipidemia, ou seja, o colesterol elevado, se quisermos de uma maneira simples, que são até em termos de prevalência mais do que a hipertensão arterial. E, portanto, hoje nós temos a possibilidade de pedir ao doente que com pouco comprimidos trate muitos fatores de risco e trate bem esses fatores de risco. E, portanto, o que nós agora temos é que vencer alguma inércia que está do nosso lado dos médicos, colocar na prática aos doentes este tipo de tratamento que, por ser cómodo, por ser eficaz, por ser simples e por
melhorar a adesão ao tratamento, ou seja, o doente sente-se mais motivado para tomar do que 6, 7, 8, 5, 4, vai se esquecer de um, vai dizer que são muitos, vai se fartar, vai se sentir afrontado na sua qualidade de vida, e sim o que nós temos que dizer é 2, 3, 1 dos seus fatores de risco pode o tratar bem só com um comprimido onde tem mais do que uma substância ativa para tratar um ou mais fatores de risco. Portanto, nós temos que vencer esta inércia e dizer claramente que caro é morrer destas doenças. Barato é, embora investindo agora, poupar vidas tratando bem estas doenças. Muito bem. Voltando agora para a dislipidemia, para o colesterol elevado, Carlos, como é que vês a terapêutica que existe, os medicamentos que existem atualmente disponíveis? A primeira coisa que eu acho que é importante dizer, e até um pouco em defesa dos doentes que têm de tomar estes medicamentos, é que toda a forma como nós médicos, até entre nós, mas em especial com os doentes, explicamos estes medicamentos é insuficiente para eles compreenderem a verdadeira importância deles. Eu tenho defendido que, em vez de se chamar um medicamento para baixar o colesterol tal e qual assim, um medicamento para baixar o colesterol, e quem diz um medicamento para baixar o colesterol diz um medicamento para baixar a tensão, não os devemos chamar assim, mas devemos chamá-los como medicamentos para prevenir as doenças cardiovasculares. Porque enquanto que a tensão e o colesterol não doem, as doenças cardiovasculares não só doem, como podem causar o fim da nossa vida. Portanto, são algo realmente sério. E, na verdade, é para esse fim que nós tomamos medicamentos para a tensão, para a diabetes ou para o colesterol, quando temos estes problemas. Depois, para saber se o meu risco de ter um problema cardiovascular está controlado tomando estes medicamentos, se eles me estão a fazer o bem suficiente para mim, é que eu então meço a tensão e ajusto a medicação para a tensão, meço o colesterol e ajusto o colesterol, etc. Mas, na verdade, nós não tomamos estes medicamentos para baixar o colesterol. Tomamos para evitar as doenças cardiovasculares. Isto é de tal forma verdade que algumas vezes nós médicos prescrevemos, aconselhamos um medicamento deste género a uma pessoa que tem um colesterol de 150 e não o aconselhamos a uma pessoa que tem um colesterol de 200. Porque nós não estamos interessados em baixar o colesterol. Estamos interessados em prevenir, em baixar o risco de doenças cardiovasculares daquela pessoa. E cada pessoa é diferente. Naturalmente, que uma pessoa que fume, que seja diabético, que já tenha tido um infarto, tem um risco de ter um problema cardiovascular muitíssimo maior de quem faz exercício físico, é jovem, nunca ninguém na família teve um problema cardiovascular. Essa pessoa pode dar-se ao luxo de ter um colesterol um pouco mais alto, que o seu risco de problemas cardiovasculares não justifica estar a baixá-lo. Pelo contrário, o outro indivíduo, o primeiro que descrevi, nem que tenha o colesterol super baixo, é quase branco, é galinha ao põe, tem um enorme risco de ter um infarto ou um acidente vascular cerebral e, sobretudo, de morrer rapidamente de um destes problemas. E, portanto, tudo o que se possa fazer para baixar o risco desse indivíduo, usando medicamentos para a tensão, para o colesterol, pondo-o em programas de suspensão tabágica, pondo-o a fazer exercício físico, etc., é fundamental e, mesmo assim, é capaz de ser pouco para aquilo que ele realmente precisa. Muito bem. Então, as pessoas não devem estar fixadas no número de colesterol, mas no risco cardiovascular global. Não é? Antes de em vez de perguntar ao médico, devo fazer ou não um medicamento para o colesterol, e perguntar ao médico qual é o meu risco de problemas cardiovasculares. Ouvi dizer que 90% dos problemas cardiovasculares se evitam. Eu quero fazer o que é possível fazer para evitar. Se são 90% evitáveis, eu não quero correr mais do que 10% de chance. O que é que me aconselha a fazer? Ótimo. Eu queria acrescentar uma coisa. Enfatizando um pouco aquilo que o Carlos muito bem disse, nós hoje em dia não tratamos os fatores de risco, prevenimos o risco cardiovascular global. E prevenindo temos que o saber conhecer. Há várias técnicas, há várias formas, não é isso o âmbito deste programa, mas acima de tudo temos que também ter outra coisa, Nelson, e que a gente fala muito: tempo para falar com os doentes. Isto é fundamental para que eles percebam que não estão a fazer comprimidos para a tensão arterial, comprimidos para o colesterol,
estão a fazer comprimidos que lhe vão tratar e prevenir o seu risco cardiovascular global. E aumentar o prognóstico, não é que é o mais importante. Vamos agora ver uma reportagem. Estivemos com um especialista na área, com o Dr. Jorge Ferreira, no Congresso da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, no Algarve, e vamos de seguida ver a reportagem. As principais causas de morte em Portugal e no mundo são os infartos e os AVCs. E há um medicamento que serve para prevenir o aparecimento destas doenças cardiovasculares. Chama-se estatinas. E para nós percebermos melhor o que é este medicamento e como pode ajudar a prevenir estas doenças, temos connosco o Dr. Jorge Ferreira e vamos precisamente perguntar-lhe mais sobre este medicamento. Dr. Jorge Ferreira, muito bom dia, obrigado por falar connosco. Quero começar por lhe perguntar então o que são as estatinas e o que é que fazem concretamente. As estatinas são medicamentos que se utilizam para baixar os níveis de colesterol no sangue. Elas são muito eficazes a baixar o colesterol, reduzindo os valores em cerca de 30% a 50%. Portanto, as estatinas são uma classe que inclui diversos fármacos, uns são mais fracos e reduzem à volta de 30%, outros são mais potentes e também podemos usar doses diferentes consoante os objetivos terapêuticos. As estatinas são assim usadas para a prevenção cardiovascular e a prevenção cardiovascular basicamente tem dois grandes grupos. Aquilo que se chama a prevenção primária, quando eu quero prevenir o aparecimento do primeiro infarto ou AVC, e depois a prevenção secundária, que é nos doentes que já tiveram um infarto ou um AVC prévio e eu quero prevenir o segundo. Em prevenção primária, os alvos para o controle do colesterol são um pouco mais liberais do que para a prevenção secundária. E, portanto, muitas pessoas, e não digo doentes porque ainda não tiveram nenhum evento, portanto, muitas pessoas não vão precisar de fazer uma estatina para controlar os níveis do colesterol. Precisam de ter um estilo de vida saudável, que é ter cuidado com a alimentação, ter cuidado com o peso, fazer exercício físico e, portanto, todas essas medidas acabam por ter um impacto significativo na redução dos valores do colesterol e também de outros fatores de risco e, em princípio, conseguimos controlar o risco cardiovascular. No entanto, existem pessoas que nunca tiveram nenhum evento cardiovascular e que estão então em prevenção primária e que apesar dessas medidas continuam com o colesterol muito elevado. Então, nesses casos, as estatinas têm toda a indicação e têm um impacto muito grande na prevenção do infarto e do AVC. As pessoas em prevenção secundária, portanto, neste caso doentes que já tiveram um evento cardiovascular, aí todas devem fazer uma estatina, porque os alvos para o colesterol são extremamente baixos. E a única forma de os conseguir é através da intervenção terapêutica. E essa intervenção terapêutica aí é extremamente eficaz e modificou completamente o risco. A evidência do benefício das estatinas, quer em prevenção primária, quer em prevenção secundária, é absolutamente avassaladora. Não, é uma evidência notável. Claro que existem efeitos secundários, todos os medicamentos têm. As estatinas, como qualquer medicamento, também têm efeitos secundários potenciais. O efeito secundário mais frequente associado às estatinas são as dores musculares, aquilo que se designam por mialgias, mas é um efeito secundário, não é um efeito tóxico, ou seja, os músculos não ficam destruídos, não ficam lesados. Mas há um número muito pequeno de pessoas, quando tomam estatinas, também podem ter lesão muscular e, nesse caso, são intolerantes e temos que parar. Portanto, as estatinas são medicamentos extremamente seguros, têm um perfil de segurança que nós conhecemos, já usamos há muitos anos e, portanto, se tiver uma prescrição médica de uma estatina, seja em prevenção primária ou em prevenção secundária, pode tomá-la com toda a segurança. Portanto, na sua opinião, não há motivo para esta celeuma à volta das estatinas, não é? Tem efeitos secundários que poderão ser menos benéficos, como outro medicamento qualquer, mas é então, como diz, perfeitamente seguro tomar estatinas. Sim, sem dúvida. Toda esta polémica que se ouve em torno das estatinas é um pouco incompreensível, porque a evidência existe. Agora, nós também sabemos que existem efeitos secundários potencialmente associados às estatinas, nós conhecemos, e se eles aparecerem, obviamente que o doente será intolerante e suspende-se. Dr. Jorge Ferreira, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Já sabe, se estiver em risco de desenvolver uma doença cardiovascular, as estatinas podem ser uma opção para si. Mas antes de tomar qualquer medicamento, consulte o seu cardiologista e informe-se com ele. Carlos, como muito bem o Dr. Jorge Ferreira falou,
as estatinas são essenciais na prevenção cardiovascular primária, ou seja, no doente ou naquela pessoa que ainda não teve nenhuma manifestação da sua doença, do sistema cardiovascular. Como é que compreende, ou como é que explica muitas vezes estas controvérsias à volta da medicação? Eu julgo que a controvérsia existe porque se fala de colesterol e não se fala de risco cardiovascular. Se o foco fosse o risco de problemas cardiovasculares, era difícil compreendermos que não fosse importante fazer alguma coisa para baixar o nosso risco individual. Mais ainda, o Dr. Jorge Ferreira aludiu, de certa forma, a isto. Uma das vantagens da redução do colesterol em quem tem um risco de problemas cardiovasculares suficientemente alto que justifique tomar esses medicamentos, vai fazer prolongar a vida. Custa-me acreditar que alguém que tenha uma probabilidade de morrer mais cedo por causa de um problema cardiovascular e saiba que é possível evitar essa morte prematura baixando o seu colesterol, não esteja interessado em fazê-lo. Se nós colocarmos o foco no colesterol em si, perdemos verdadeiramente o norte das coisas. Nós não tomamos estes medicamentos para baixar o colesterol. O meu colesterol é acima de 200 e eu não tomo um medicamento para baixar o colesterol. Mas eu sei que o meu risco de problemas cardiovasculares é suficientemente baixo para não justificar por enquanto. Esse risco deve ser periodicamente avaliado e, sobretudo, a partir dos 40 anos de idade, todos nós devemos começar a preocupar-nos com essa probabilidade de virmos a ter um problema cardiovascular. Muito bem. Quer acrescentar? Quero enfatizar um pouco, acho que o Carlos tem dito aquilo que, na minha perspectiva, também é o enfoque principal. Porque senão começamos a criar ruído, que é, eu já tenho o meu colesterol controlado, eu vou ter que tomar esta medicação. Ela não foi prescrita para controlar o colesterol, ela foi prescrita para controlar o risco cardiovascular global. E esse está presente sempre, independentemente dos valores disto ou daquilo ou daquilo outro. Portanto, nós tratando o risco cardiovascular global, baixando estes fatores de risco, seja o colesterol, a hipertensão, portanto, tendo medicamentos que ajudam-nos a controlar e a baixar o nosso risco individual, o nosso risco cardiovascular global, efetivamente só o podemos fazer se continuarmos a tomar sempre esta medicação. Se não criamos este ruído, ele já está abaixo demais, eu já atingi o valor que queria, tenho que continuar a tomar, porque o risco cardiovascular está lá. Independentemente do valor do colesterol estar bem ou não e da tensão arterial estar bem ou não. Ele está tratado. E para continuar tratado, tem que continuar a tomar a medicação. Penso que é isto. Sem dúvida. Carlos, tem muitos doentes a suspender a terapêutica por efeitos secundários? Não tenho muitos. Alguns resolvem fazer algumas coisas deste género, ou param temporariamente até falar comigo, ou reduzem a medicação até falar comigo. Felizmente a maioria, porque eu também empreendo algum tempo a explicar a importância de tomar a medicação, a maioria contacta-me antes de tomar uma iniciativa destas. É verdade que essas iniciativas costumam coincidir com alturas em que se ouvem factos menos, ou notícias menos esclarecedoras, mais duvidosas sobre a vantagem de baixar o colesterol ou de usar estes medicamentos e os seus grandes riscos. É geralmente coincidente com essas alturas e é importante aproveitá-las para reforçar junto do doente porque é que anda a tomar um medicamento deste género. Rever as alternativas com o doente e voltar a conquistá-lo para a importância de tomar essa medicação. Portanto, felizmente a maioria deles não faz isso sem me contactar. Sabemos, sobretudo nos doentes com risco muito alto, por exemplo, os doentes que já tiveram um infarto agudo do miocárdio, que a interrupção indevida da estatina pode associar-se a um aumento súbito e grande do risco de ter um problema cardiovascular, um segundo infarto. Infelizmente, o segundo infarto e o terceiro ainda pior, e por aí além, ainda pior cada vez mais, tem mais probabilidade de ser fatal
do que o primeiro. E, portanto, depois de nós já termos tido uma hipótese de salvamento, não é conveniente brincarmos com o risco de problemas cardiovasculares. É por isso que o Dr. Jorge Ferreira disse na peça que quem já está em prevenção secundária tem obrigatoriamente que baixar o seu nível de risco cardiovascular, com todas as armas possíveis, nomeadamente uma redução grande do colesterol. Toda a gente. Porque essas pessoas, se há qualquer coisa que quase poderíamos dizer que tinham mais de certo, é que se não baixassem o seu risco cardiovascular, iriam seguramente ter um segundo infarto ou acidente vascular cerebral, que já poderia ser fatal dessa próxima vez. Ou seja, num doente que já tenha tido um infarto, independentemente do valor, e obviamente temos objetivos a cumprir em termos de valores de colesterol, mas independentemente disso, é essencial a estatina, a tal estatina na terapêutica, independentemente do valor. Podemos ser um pouco mais agressivos ou menos, dependendo depois dos níveis, mas independentemente disso, o doente com infarto tem que sempre fazer. Sempre necessário. Mesmo que o seu valor seja baixo, é particularmente raro alguém ter um infarto de miocárdio com um valor muito baixo de colesterol. É particularmente raro isso acontecer, mesmo que seja relativamente baixo. O que as pessoas chamam um colesterol abaixo dos 200. Metade das pessoas que têm um infarto têm um colesterol abaixo de 200. Se um colesterol abaixo de 200 fosse o ideal para toda a gente, então tínhamos metade dos infartos a acontecer que poderiam ser de outro modo evitados. Portanto, isto do colesterol abaixo de 200 ser o que é o normal, não existe. Não há um normal para um valor de colesterol. Há um normal para o nosso risco, um desejável para o nosso risco de problemas cardiovasculares. E quanto mais baixo ele for, possível de baixar, melhor. Para isso, nós usamos medicamentos para baixar o colesterol também. Voltando um bocadinho aos efeitos secundários, houve alguns estudos no passado que deram alguns indícios de que, eventualmente, a estatina pudesse estar associada a um maior risco de diabetes. Tens alguma opinião em relação a isso? Ora, é possível que as estatinas possam desequilibrar muito discretamente o controle do açúcar em pessoas que têm tendência para a diabetes. Esse desequilíbrio é tão ligeiro, se acontecer, é tão ligeiro, tão discreto e tão facilmente de contornar ajustando a medicação para a diabetes, ou nem será necessário chegar a esse ponto, que nem sequer agrava o risco de problemas cardiovasculares do diabético e, na verdade, a vantagem das estatinas nas pessoas com diabetes é provavelmente o dobro da vantagem que a gente vê nas pessoas sem diabetes e em prevenção primária. Portanto, um diabético jamais deve deixar de controlar o seu colesterol com uma estatina. Infelizmente, em Portugal, os diabéticos são menos tratados com estes medicamentos para baixar o colesterol e também andam menos bem controlados. E esta é uma população em que valeria muito mais a pena investir num controlo rigoroso dos seus níveis de colesterol. Portanto, no diabético não há problema em fazer estatinas, só há vantagens, as vantagens ainda são maiores. De qualquer das formas, se é que eu estou, eventualmente, presumindo que isso pudesse acontecer, a desequilibrar ligeiramente o controle da diabetes num doente diabético a fazer uma estatina, isso é muito melhor ter um diabético com um colesterol controlado do que um diabético sem um colesterol controlado e também com um desequilíbrio no seu açúcar no sangue. Portanto, há sempre vantagens em baixar o colesterol nesta população. Muito bem. Nós já vimos a hipertensão, vimos o colesterol elevado, a dislipidemia. Obviamente há outros fatores de risco para a doença cardiovascular, há uma outra prevenção. Há, obviamente, o tabaco, que ainda é muito prevalente no nosso país, que para a evicção é fundamental para prevenir que progrida a doença cardiovascular, mas, de qualquer forma, em relação aos outros todos de que falou, e falou de 8 ou 9 fatores de risco cardiovasculares, há outros que acha essencial depois um médico de família e para os médicos de família que nos possam estar a ver, há outros fatores que também têm em conta na sua consulta que podem ser importantes quando temos o doente à nossa frente e não perdermos essa oportunidade? Eu destaco os 2 fatores de risco em que nós estamos a ser mal sucedidos desta lista de 9 ou 10.
9 para um infarto, 10 para um acidente vascular cerebral. E os dois são o excesso de peso, a obesidade e a diabetes. Temos que ter uma particular atenção a estes dois fatores de risco, porque a forma como eles estão a subir de prevalência na população, qualquer dia, em vez de estarmos cada vez mais satisfeitos quando saem os relatórios anuais a dizer que a mortalidade por doenças cardiovasculares em Portugal está cada vez mais baixa, vamos começar a ver uma inflexão e ela voltar a subir. Está aí um grande problema com a obesidade e com a diabetes que nós temos que encarar. Passa muito pelo estilo de vida, em termos de atividade física e da alimentação. Estes hábitos educam-se melhor nas escolas, e é melhor serem até os miúdos a educarem os pais e os avós. Os avós e os pais não educam tão bem as crianças nesse sentido. A educação está provada que funciona melhor para os hábitos de vida saudáveis das crianças que vêm influenciar os pais em casa e até os avós também, em casa deles. E, portanto, é fundamental estarmos atentos a este problema do excesso de peso. Felizmente, em Portugal, há cada vez mais pessoas a fazer exercício físico, mas ainda continuamos a ver muita gente que eu faço exercício físico, eu até mexo, não como nada de errado, só peixinho grelhado, etc., e estão obesos. Porque há muito mais coisas que fazem com que uma alimentação seja saudável do que simplesmente comer uma vez ou 2 vezes ao dia um peixe grelhado com um bocadinho de legumes. Para já é preciso comer no mínimo 5 vezes por dia. É preciso, uma das coisas que nós já vimos na primeira reportagem, fibras. Em todas as refeições que nós temos tem que haver fibras. De alguma forma tem que lá estar fibras presentes. Eu costumo dizer aos meus doentes, perguntem onde é que estão as fibras, no pequeno almoço, nas refeições do meio, no almoço, no jantar, deve haver sempre fibras para atrasar a absorção dos alimentos, não permitir haver picos nem de gorduras nem de açúcares que depois criam a tal tendência para se vir a ser diabético. E ir queimando calorias através da atividade física que seja saudável, tendo os cuidados devidos antes de fazer exercícios que sejam mais do que moderados, aí primeiro consultar o médico, mas adquirindo bons hábitos de vida, de alimentação, de exercício físico, nós vamos conseguir evitar este problema que estamos a encontrar, que é a obesidade a aumentar e a diabetes cada vez mais prevalente. Então, obrigado. Só tenho uma coisa a acrescentar, se me permite, Nelson. Claro que sim, esteja à vontade. Isto é tudo verdade. Nem podia ser de outra maneira. Estou 1000% de acordo. Não podia ser de outra maneira. Mas temos que ter uma noção. Os doentes continuam a aparecer, mesmo com estes estilos de vida saudáveis, com os seus fatores de risco não controlados. Precisamos sempre, depois de identificar esse risco, tratar, e as guidelines vão sempre cada vez mais cedo tratar, se calhar logo após o diagnóstico, e tratar e dizer ao doente: você pode ter o estilo de vida que quiser, deve ter um bom estilo de vida, mas isto é para o resto da sua vida e você não o pode largar. Pelas razões que aqui o Carlos aludiu, e principalmente porque senão as nossas taxas voltam a subir. Nós temos as doenças neoplásicas, quase, o cancro, quase a atingir a curva da doença cardiocerebrovascular. Provavelmente neste caminho ela vai nos ultrapassar. Claro que não ficamos contentes com isto, passamos a ter um outro, mas deixamos de morrer principalmente por isto. Para isso, mudamos o nosso estilo de vida, mas temos que perceber, no dia em que passamos a ter uma destas doenças, nós temos que ter um tratamento adequado, independentemente do risco de estilo de vida mudado. E com este tratamento só se consegue uma coisa: tratá-lo e aderir a esse tratamento. Muito bem. Com essa nota, agradeço a presença do Dr. Carvalho Rodrigues e do Dr. Carlos Aguiar ao nosso programa. Antes de me despedir de si, deixo-lhe uma das minhas paixões, o cinema. Hoje vamos ver um pouco de 2 filmes que estreiam esta semana. Começamos com Anon, um filme de ficção científica realizado por Andrew Niccol e com Clive Owen e Amanda Seyfried. Ora, vejam. It's not that I have something to hide. I have nothing I want you to see. Anonymity.
is the enemy. We can't control what we can't see. DFE. Delete fucking everything. So strange to look at you and see nothing. I don't want to exist. Para quem gosta de boxe, não podem perder Journeyman, Vontade de Vencer. Ora vejam. When I come back through that door, I'm still going to be champion of the world. I love you. Matty? Ready? Let's get you home. Who is it? That is your little girl. It's Mia. Mia. Do you understand? No? We got married here. Do you remember? Do you remember? Yeah. You don't, do you? Where are you, my baby? I feel so alone. He needs us, mate. Big time. I love you so much. When you're coming home, I love you. I need you to come back now. I'm doing the best I can. What are you doing? Training. Who are you fighting? Future. Dois filmes a não perder, um thriller e um drama. Despeço-me de todos e conto consigo na próxima semana para mais Histórias Clínicas. Até lá.